Vai normal, tranquilo até o tempo, porque a microaula 1 seria 15 minutos, né? Tá, Daí vai indo tranquilo, não precisa resumir tá, perfeito. até onde der. Uhum. Vou colocar o cronômetro. Quando der 10 minutos, quer que eu fale? Só um minutinho que eu vou buscar meu óculos, aí já volto. Senão fica difícil aqui. O plano de aula a Maitã conseguiu fazer? Sim, eu não recebi o pro. Não, mas tu me respondeu sobre o plano. Ah, sim, eu não anotei aqui. Tá, vou ter que buscar. Mas eu eu te Tu vai encaminho de me dar novo. uma versão final? Porque Posso, agora posso. eu achei que tu ia dar uma revisada ainda nele. Tá. Não? Sim, eu te mando uma versão final, então. Isso, me manda então a versão final, Tá, que daí tá, eu perfeito. dou uma olhada de novo. Então tá. Tá contando aqui, quando quiser, fica à vontade. Uhum. Eu tinha pensado, para começar, fazer uma proposta para vocês. Da gente brincar numa coisa. Brincar, fazer um teste. Se vocês são bons em pensamento rápido, assim. Mas tem que ser rápido, não pode pensar muito. Esse é o momento que a gente não vai pensar muito, assim. Tem momento que a gente vai pensar mais. Se a gente tivesse mais pessoas, seria mais legal. E se a gente tivesse presencial, também seria mais legal. Mas eu acho que dá para fazer. Eu vou anotar o nome das pessoas aqui por ordem de alfabeto. Alice. Alice, tu sempre é a primeira na vida, né? Pelo menos nas chamadas. Tá. A brincadeira é o seguinte, ó. Começa com uma palavra, e aí a pessoa da fila, a pessoa de trás da fila, a pessoa seguinte, tem que falar a primeira palavra que vem na cabeça quando escuta aquela palavra que foi dita. Beleza? Tá. Bem fácil. Só que tem que ser rápido. A gente Tá. vai fazer umas 3 vezes assim, para poder dar uma continuidade, né? Então, vai começar a Alice, depois a Procíntia, depois o Promarciano. Daí depois a Alice fala a partir do que o Promarciano falou e depois de novo, tá? Pode ser? Tá, sim. Vocês querem fazer um teste primeiro ou posso começar com a palavra-chave já de ouro? Quer fazer um teste primeiro? Pode ser, Alice? Tá, então abre o microfone todo mundo. Deixa eu pensar. Cachorro. Gato. Coelho. Animal. Boa. Prossegue. Animal. Fofo. Ai, agora eu penso. Tá. Fofo querido. Querido. Bravo. Bom, tá. Isso aí. Segue. Uhum. Uma pergunta, posso perguntar? Medo. A gente não pode dizer aquilo que pensou quando ouviu a primeira palavra. Tem que ser aquilo que pensou quando ouviu a palavra do colega da anterior, né? Isso. Tá. Que Isso. daí eu tinha pensado outra coisa e Outra daí coisa. o que me veio rápido na cabeça foi querido ali, quando a Alice falou fofo. Mas não tem problema. A que tu falar é a que tu falou. Não precisa, não tem ordem no teu pensamento. Deixa fluir, a que veio. Tá. Pode ser? Tá. Para ela ficar um pouquinho mais demorada, a gente tem uma outra forma de fazer assim. Posso dizer, cachorro me lembra aquilo. Aí depois a outra pessoa fala, cachorro, gato me lembra coelho. Coelho me lembra animais. Animais me lembra fofinho. Também tem essa forma de fazer, para ficar um pouco mais lento, assim, o processo. Mas a intenção é que tu fale aquela que vem na cabeça, tá? Agora eu vou participar junto, depois do Promarciano eu vou falar uma palavra. Daí a Alice continua, tá? A palavra agora é solidão. Sinto às vezes. Sinto às vezes, me lembra medo. Me lembra autoconhecimento.
Autoconhecimento me lembra liberdade. Uma escolha? Uma escolha me lembra difícil, dificuldade. Muito bem. Olha só as palavras que saíram agora, né? Tu viu que essa a gente tinha que pensar um pouquinho mais, né? Uhum. Por que será? Os conceitos são mais complexos. É um pouco mais complexo do que o cachorro, né? Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, tá? Me diz se aparece. Tá aparecendo. Ok. Estão vendo? Uhum. Ah, deixa eu ver aqui. Ok. Às vezes eu vou voltar, tá? Uhum. Sim. E assim, essa é a apresentação. Uhum. Pro Marciano, Sim, tá vendo esse pedacinho aqui? Que parece que tinha uma sim, árvore e foi arrancado? sim, Consegue te imaginar ali, sozinho, nesse lugar, consigo. e o que tu sente? Insegurança. E se tu escutar um barulho de passos, assim, nessas folhas ali, secas? Medo. É estranho, né? Tá sozinho. Uhum. Insegurança. Principalmente num dia nublado. Parece que a insegurança aumenta, sei lá. Tu, Alice? Muito medo. Mas e se tu tivesse com uma pessoa que tu confia bastante, assim? Sentiria tanto esse medo tão grande assim, do mesmo jeito ou não? Não saberia dizer se eu sentiria o mesmo medo ou não. Mas acho que sim. Acho que o medo dobrado por mim e por ela. Uma forma interessante de ver, cara. Porque tu tá preocupado com o sentimento que tu acha que ela também tem, né? Que pode ser o mesmo que o teu. É interessante essa forma de ver. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Será que tem, ou se tem, onde tá o lado bom da solidão? Será que dá pra achar um lado bom na solidão? Olha só comigo esse, esse poema, assim. Mas presta atenção um pouco nele, tá? Ele diz o seguinte: o título dele é Eu Achei que Soubesse Lidar com a Solidão. Mas ele diz que solidão não é o medo de estar só. Olha só. Sempre desejei ficar sozinha. Solidão é o medo de ser esquecida. Ando tão esquecido, mas eu queria mesmo era esquecer de mim. Como que eu vim parar aqui? Eu não escolhi estar aqui. Ou será que sim? Talvez foram minhas indecisões que me trouxeram para cá, mas eu planejei você. Olha só como você cresceu. Gostou desse lugar aqui? Tem mais espaço para ti, né? Só que aqui tem mais barulho. E a minha cabeça dói às vezes. E eu me sinto só. Outras vezes eu tenho medo. Mas em algum lugar eu sei, ela tá vindo. Eu preciso suportar. E aí? Será que fala com a gente? Falou contigo pro Cintia. Sim. Falou.
Esse poema foi tirado de um caderninho de poemas chamado Eu Tenho um Jardim. São conversas, assim, que a dona do jardim tem com o jardim. Basicamente é isso. E ali, nessa solidão, ela começa a fazer algumas perguntas, assim, que uma hora ou outra na vida a gente vai fazer, né? Como ela tem muito tempo, ela começa a conversar com as plantas, porque ela está sozinha ali, e esses pensamentos vêm, é uma forma dela lidar com os pensamentos. E acontece assim, meio que em forma de poema. É um caderninho de poema. Ela tem uma coisa que a gente não tem. Esse tempo a sós ali, com as plantinhas. Claro que gerou isso aqui, algumas vezes. Nesse caso específico que ela está lidando com essa plantinha, ela chegou a essa conclusão de que solidão não é o medo de estar só, mas o medo de ser esquecida. Tu concorda com isso, Alice? Tu acha que, ou melhor, faz sentido isso para ti? Sim, faz muito sentido. Porque essa solidão que as pessoas dizem é esse medo mesmo de sentir esse vazio, de sentir essa solidão, de ser esquecida mesmo. Eu ia colocar mais uma coisa, mas não sei se Por favor. porque o suicida, ele sempre ele sempre se suicida, que nem eu tive uma amiga que ela se suicidou no dia do aniversário da filha dela, que ela ia fazer 18 anos. E então ela fez isso por causa que daí ela não vai ser esquecida nunca, né? Nossa. Porque ela vai ser sempre lembrada, porque a filha dela vai sempre lembrar dela, porque sempre que ela fizer aniversário, ela vai lembrar que a mãe dela se suicidou naquele dia. Então é isso aí, é bem isso mesmo. O medo de ser esquecido, olha só. Eu nunca tinha visto por esse viés, viu? Caramba. Chocante, né? Uhum. Eu ia dizer que a gente justamente se sente só nesse sentido de ser esquecido porque não tem para quem correr, né? Se todos nos esquecem, a gente não tem para onde correr quando precisa, né? Uhum. Mas e se tu chega num lugar onde ninguém te conhece? Tu tá rodeado de um monte de pessoas. Ainda assim a gente pode dizer que tá só? Às vezes sim, talvez seja a pior das solidões, estar numa multidão e não se sentir parte, não se sentir incluso, não ter não ter uma referência. Há pessoas que estão na multidão e têm o sentimento de estar só. Mas se eu posso, Alice, se tu me permite usar esse teu exemplo ali, a mãe do caso, ela estava rodeada de pessoas que ela conhecia, mas parece que ela tinha um sentimento de solidão muito forte, assim. Ser conhecido, ou estar entre conhecidos, não significa ter o sentimento da solidão ausente. Uhum. Acho que não depende tanto da presença de conhecidos ou da presença de desconhecidos, depende de outros fatores. De envolvimento, né? Então, De olha só. realmente. Perdão, Pro, pode continuar. Eu acho que complementando a fala do Pro Marciano, acho que depende do envolvimento que essas pessoas conhecidas têm com a gente, né? Do quanto elas se importam e dão valor. Aí talvez tu não fosse esquecido, né? Uhum. Uhum. Interessante. Boa noite, José, tudo bem? Boa noite, José. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Então, Boa noite. estamos conversando sobre a solidão aqui. Tu tá sozinho aí? Nesse momento, sim. Olha só, eu não tô sozinho. Mas tem uns doguinhos aqui que de vez em quando eles latem para quem passa, então dá para considerar em partes.
tem 2 espécies habitando a casa nesse momento. A gente estava falando aqui que solidão é o medo de ser esquecido e que às vezes a gente tem pessoas por perto, mas ainda assim a gente se sente só. Tu acha que teus doguinhos conseguem lembrar de ti ou sentir a tua falta? Eu acho que sim, cara. Eu penso que sim, porque todas as vezes que eu chego, e isso é um comportamento incrível, porque nós, humanos, não fizemos isso. Pelo menos não faço todas as vezes. Mas eu tenho 2 cães e quando eu saio, não me ausento por muito tempo, quando eu retorno, eles fazem a mesma festa como se eu tivesse ficado horas, assim, longe. E é impressionante, assim, a forma como eles recepcionam, mesmo que eu tenha saído por 10 minutos para buscar pão. Então, eu acho que a solidão, ela pode ser, sim, preenchida com animais de estimação, com outros recursos, com outras formas, que não seja necessariamente ter uma outra pessoa, assim. E esses outros recursos entre os meios virtuais também, né? Que hoje muitas pessoas preenchem a solidão com as mídias sociais, ou fazendo isso que a gente está fazendo agora, falando através de uma videochamada. Enfim, é um momento bem interessante para pensar a solidão, assim. Cara, que legal esse negócio que tu falou. Até anotei aqui. Eu achei interessante, viu? Não, é sério mesmo. Porque talvez a solidão possa ser preenchida de inúmeras maneiras, né? Será que existe uma maneira melhor do que outra de preencher esse espaço, esse vazio que a solidão provoca? Eu acho que sim. Eu tava. Me conta uma delas. Eu acho que quando tu tem pessoas ao teu redor que realmente se importam contigo, é melhor do que ter um celular para poder conversar com algumas pessoas e entrar nas redes sociais. Pois é. Sabe de uma coisa? A gente ia chegar nesse ponto agorinha. A imagem de baixo parece que tá todo mundo conectado, né? Parece que tá um negócio assim, coisa mais linda, olha ali. Se não fosse a tecnologia, deixar bem claro isso, a gente não poderia estar aqui agora. Né? Não teria esse momento aqui se não fosse a tecnologia. Mas por outro lado, olha ali, na parte de cima. Tem alguns restaurantes que até proíbem, né? Ou não tem Wi-Fi, ou fazem coisas para dificultar, porque proibir não pode, né? Mas oferecem a opção disso não acontecer. Mas a gente sabe que é uma realidade, né? Às vezes a gente come com o celular na mão e tal. Já foi citado pessoas. Fala, professor, por favor, antes que eu mude de ideia. Desculpa, a Capaz? imagem me fez pensar que a gente está desconectados em rede. Parece uma conexão, mas nós estamos desconectados uns dos outros naquele lugar, naquele espaço. Se por um lado tem restaurantes que não têm Wi-Fi, que até proíbem, por outro lado tem restaurantes que têm a senha do Wi-Fi junto com o guardanapo. E usam isso como propaganda, né? Promove essa desconexão. Será que no caso dessa foto... Já está terminando, quer dizer, já passou. Já? Eu queria deixar. Não, tudo bem. Correr porque está tão bom. Mas já passou, já estamos em 18 minutos, está ótimo. Tá, perfeito. Não pode fazer a votação? Pois se vocês quiserem deixar chegar meia hora, daí a gente vai ter que ficar um pouquinho mais depois no final. Vocês não se importam? Seria mais 10 minutos. Deixa, Pro. Deixa? Vamos deixar? Então vai lá, Maitã. Tá, então vamos prosseguir. Eu tinha anotado coisas aqui.
que eu achei interessante. Então dá para preencher com pessoas e de várias maneiras também, né? Existem aquela forma lá de todo mundo correndo, que talvez não seja uma boa. O dia a dia. Existem os animais para preencher esses espaços, existem os livros, existem várias outras coisas. E as redes sociais, que tem um aspecto estranho, assim, né? A pergunta que eu tinha pensado nesse momento era se esses meios digitais conseguem dar conta da ausência de pessoas. Se a solidão é esse medo, ou tem a ver com a ausência de pessoas, será que as tecnologias conseguem dar conta dessa ausência? Talvez em parte, neste momento de isolamento, mas não de uma forma plena, porque a gente carece do toque, do abraço, da experiência do sentido. Hoje mesmo eu queria abraçar uma colega que está de aniversário e eu não pude, porque e é uma necessidade o abraço, o aperto de mão, o tapa nas costas. Isto não se resolve com a rede social, A mas um gente não pouco sente o ameniza. cheiro do outro, né? Nós vivemos uma situação também que ontem uma colega perdeu o pai pelo Covid e também daí a gente tinha aquela vontade de dar aquele abraço amigo, né? Aquele aconchego que a pessoa quer e você quer ofertar para a pessoa, e também a gente foi impossibilitado na escola devido a essa pandemia, né? Então é bem triste isso, né? E aí eu acho que de repente dá um sentimento de solidão, porque ela vai ter que viver um momento de luto sem fazer a parte fúnebre, né, que é todo aquele ritual que ela é bastante católica, e ainda sem o aconchego dos amigos, né? Alice, cara, tu tá trazendo vários exemplos, assim, extremamente lúcidos, tá? De verdade. O ritual fúnebre, ele tem uma importância em todos os povos, assim. A gente consegue datar o período de humanização da humanidade a partir dos rituais que foram deixados pelos ancestrais, porque ali eles tinham uma relação com a morte, de entender que realmente tu vai morrer um dia, sabe? E esse é o processo de humanização, é isso que a gente quer, quando a gente precisa sentir o cheiro, quando a gente precisa sentir o toque, é isso que a gente busca, é a humanização, é presença, né? Tu ia falar, pronto, desculpa, não sei se eu te cortei. Não, é. Tá. Vocês conhecem alguém que é viciado em rede social? Hein? Acho que não. Hoje de manhã, deixa eu contar uma coisa. Eu cheguei na escola, 6h55 eu tava na escola hoje. Nunca cheguei tão cedo. Mudou meus horários, agora tô chegando bem cedo. É bom porque eu saio mais cedo também. Mas eu cheguei e loguinho chegou um menino atrás, assim, do 9º ano. Ele chegou e ficou parado no lado da cantina lá, esperando os outros chegarem. E ele pegou um celular. E ele ficou sozinho até as 7h30. Ficou meia hora sozinho, sem se mover do lugar, só com o celular. Chegou todo mundo, criou um círculo de pessoas conversando ali, e ele não levantou a cabeça. Ele só levantou a cabeça quando bateu o sino. Uhum. Eu fiquei pensando naquilo porque eu sabia que hoje de noite a gente ia falar disso, e eu falei, tá. Aconteceu, e eu só prestei atenção, assim. Claro, depois quando ele voltou pro recreio, já tava conversando com os outros e tava tudo normal, mas naquele momento, e era 7 horas da manhã, assim, ficou, sabe, parece que era outro mundo, outra realidade, assim. Tinha uma realidade presencial, as pessoas ali, e ele tava dentro da escola, dentro da realidade presencial, mas ele não conseguiu se desprender daquela realidade virtual ali. Ele não tava no mesmo lugar que a gente, eu acho. Parecia, assim, sabe? Teve uma pesquisa de uma universidade
de Nova York, a Universidade de Nova York, organizada pelo professor Jonathan Zimmerman, que observou que que 3 em 4 adolescentes norte-americanos gastam todos os minutos do seu tempo útil em bate-papos, no Facebook ou no Basecamp, e muitos deles, como tá na foto ali, ó, as pessoas uma do lado das outras e conversando com outras pessoas que provavelmente, ou possivelmente, estariam no lado uma das outras em outro lugar, né? A gente conversa mais por WhatsApp hoje do que dentro da escola, muito acontece seguidos. Já foi lembrado por vocês e a gente está seguindo o caminho, assim, os discursos, as falas, aquilo que vocês trazem, está acompanhando aquilo que eu tinha pensado, assim, para a aula. Isso é bem legal. Claro que de nós aqui, nós que estamos aqui, eu acho que ninguém teve que passar por internação, né? Nós aqui. Né? Mas talvez vocês conheçam alguém, né? E a gente está vivendo um momento em que a solidão é uma tônica, assim. As pessoas parecem que estão até agitadas, né? A gente vê as pessoas, assim, meio agitadas na rua, nos lugares, assim. A gente está presente, está ali um com o outro, mas talvez a gente não consegue ter aquela segurança, aquele chão onde se apoiar, assim. Eu sinto muito isso. Não sei como vocês se sentem. Eu me vejo assim, sabe? Nesse momento de pandemia, os meus momentos de solidão acontecem mais ou menos assim, quando eu tô com as pessoas e às vezes eu sinto uma falta de segurança, assim. E vejo que isso também é compartilhado pelo comportamento delas, assim. Porque isso aparece para mim como uma outra parte, assim, também positiva, porque nesse consentimento, nessa compaixão, nesse sofrer junto, é que a gente consegue se tornar forte, né? Eu estava esperando você trazer o lado positivo da solidão, porque tem tudo isso que já foi comentado, mas também tem um processo de autoconhecer mesmo, de estar só e saber dos limites, das potencialidades que cada um tem, e ao mesmo tempo que ela é um sentimento que causa angústia, é também um sentimento que promove o autoconhecimento, e tem gente que tem medo de ficar só, tem medo da solidão, para não Uhum, fazer o enfrentamento consigo mesmo. uhum, uhum. Perfeito, professor. Perfeito. Eu concordo muito contigo, eu concordo. Eu acredito que também tem um outro lado, assim, que é estranho, e que impede muitas vezes a gente de ir atrás dessa solidão, é porque a gente quase não é ensinado a isso, né? A gente é ensinado a estar com as pessoas. É difícil isso acontecer. Mas eu gostei dessa tua perspectiva, assim. Viu, Maitão? Sim, pode falar, José. Para colaborar com a tua reflexão, eu tinha levantado a mão antes no slide Ai, anterior, perdão, eu mas não vi. isso, bem tranquilo. Mas assim, ó, só para colaborar, eu tenho um exemplo prático, tá? Eu tenho um sobrinho que tem entre 15 e 16 anos, e quando tu falou do menino que ficou na escola com o celular, durante a pandemia nós ficamos, os meus familiares moram em outra cidade, moram em Cruz Alta, uma cidade próxima, e dá 150 quilômetros mais ou menos. E nós ficamos de março até outubro sem visitar os meus pais e irmãos, enfim, mas principalmente os meus pais, porque são idosos e essa questão da pandemia, eles têm mais Claro. de 70 anos, então tinha toda uma preocupação. E em outubro nós fomos visitar, a pandemia tinha dado uma arrefecida, a gente tomou os cuidados, máscara, enfim, fomos visitar, e no domingo teve um almoço em família. E eu observei o comportamento do meu sobrinho. Nós ficamos praticamente 6 meses sem se ver, sem ter contato. E no almoço ele chegou, ele entrou no portão com o celular, ele cumprimentou, deu um oi, ficou no celular, ele sentou no sofá e ficou no celular.
durante o almoço, ele almoçava um pouco e mexia no celular, e eu não corrigi, até porque eu não tenho autoridade para isso, mas eu fiquei observando porque foi uma experiência interessante, assim. E ele ficou no celular e em momento algum ele trocou uma conversa comigo, ou enfim, e me parece que aí entra o que o professor Marciano falou, essa solidão dele, ou seja, essa forma como ele está presente no círculo familiar, mas ao mesmo tempo não está, porque ele está na realidade virtual, parece que para ele esse afastamento que a pandemia provocou não causou impacto, assim, porque ele, e acredito que essa seja uma realidade talvez de jovens da idade dele, de pessoas dessa mesma faixa etária, para ele foi como se a gente tivesse vindo na semana anterior, assim, porque ele não perguntou se estava tudo bem, ou se não estava, ou como foi a pandemia. Ele não existe uma comunicação com o restante das pessoas que estavam ali. Então ele está presente, mas ao mesmo tempo ele não está presente. E me parece que a solidão é uma opção para ele, assim, essa solidão no sentido de contato, como o professor Marciano disse, de ter o contato, de ter o toque. Me parece que não. Para ele, a realidade virtual, ou os amigos, ou seja lá o que ele estava fazendo, em algum momento ele estava jogando, em algum momento ele estava olhando o TikTok, vai no Instagram e fica olhando os videozinhos. É porque tem muita coisa para fazer, né? É isso, e daí não dá tempo, não sobra tempo para perguntar como está a pandemia em Passo Fundo, na universidade, enfim. E me parece. Mas olha como, desculpa você. Vai lá. Tu quer continuar? Não, pode continuar. É isso, eu só trouxe porque me parece que encaixa bem com a tua reflexão, porque é uma solidão por opção, assim. Não sei se podemos chamar de solidão, mas é uma reclusão por opção, ou seja, ele está no mundo virtual. Sim. E naquela realidade familiar, no contato com as pessoas, para ele não faz falta. Então, o que eu me perguntei é se quando ele se sentir sozinho, ele vai conseguir suprir esse vazio com essas coisas que ele está acostumado a lidar, se relacionar, melhor dizendo. Porque o TikTok não dá um abraço, cara. O pai dá. Outra coisa que eu pensei da tua fala é que eu lembrei de várias crianças que eu vi o pai dando um celular, um tablet, qualquer coisa na mão, sabe, para ocupar os espaços entre os tempos, assim. Claro que isso acontece, né? Acontece. Mas, de novo, volta com aquela coisa, assim, de se a gente é ensinado a isso, né? Se a gente consegue... Eu tô perguntando por que a gente é ensinado a isso antes de fazer, eu lembrei de uma do Tiririca. Mas eu já vou chegar lá onde eu queria, que era esse ponto aí que tu tocou, tá? A gente vai ter que parar por aqui. Tá. Pronto. Deu 30 minutos, mas tá muito bom. Que pena, né? A aula teria sido planejada para 45. O professor Marciano comentou sobre o aspecto positivo, é a partir daqui. Muitas vezes tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava. Parece bobo, né, o Tiririca. Só que é uma piada a partir de uma coisa interessante, ó. Para onde que a gente vai quando a gente foge da gente? O TikTok, tudo aquilo ali, pode ser uma fuga, né? Mas e quando ele se sentir realmente sozinho? Será que ele vai ter o apoio, tudo aquilo que a humanidade pode oferecer? Aí, fundamentação. Aqui, a partir daqui, começaria o aspecto filosófico positivo, assim, né? Apresentando a filosofia do Nietzsche, a partir do Instagram, de uma página do Instagram. Aí, o ensinar a criança a solidão, que é uma cultura também, né? E aí, aqui é mais a questão do Heidegger. Eu pensei na aula em trazer, em vez do autoconhecimento, o autocuidado, por conta do tema da pandemia e como foi levantado pela Alice, a questão de sofrimento mais em questão de morte, suicídio, né? Então,
Eu tinha pensado mais a aula na questão do cuidado, assim. Claro que naquele texto até que eu mandei para a Pro eu não tinha aprofundado tanto também. Eu mencionei ele assim como uma apresentação diferente para a questão daquela imersão que a gente está no cotidiano, assim. Eu vou colocar uma parte boa, então, do ficar sozinha na minha Isso, vida, por favor. que eu descobri esse ano, porque o ano passado eu ficava sozinha de manhã, eu me empoderava e fazia um monte de coisa, né? Então, a minha manhã rendia, e hoje, daí, como tá todo mundo, o Marlon tá em casa de manhã, então eu não consigo mais fazer esse monte de coisa, então essa solidão, esse ficar sozinho me empoderava e eu realizava um monte de coisa que hoje eu já não consigo mais realizar. Uhum. Para terminar só, eu ia terminar assim, ó, fazendo uma ponte para uma outra aula, que daí trataria do tema da liberdade a partir da solidão. Esse cara aqui é o Christopher McCandless. Conhecem ele? Aquele do... esqueci o nome do filme. Into the Wild? Na Floresta Selvagem, algo assim. Tem um Na álbum do Ed natureza Vedder. selvagem. Na natureza. Muito obrigado, professor. E aí também lida com a questão da solidão, mas no sentido, mostrando o aspecto da liberdade dela. Então, seria uma possibilidade de continuamento dela. Que ótimo, pessoal. Vamos fazer, então, as ponderações, a avaliação do que foi interessante na aula do Maitan e o que poderia melhorar. Quem que pode começar? Só retomando, o Maitan é para o primeiro ano do ensino médio, né? Deixa eu anotar aqui. Quem que vai começar? Fazendo suas colocações? Para o Marciano, Alice, o José Cristiano. Tem poucas coisas para dizer, porque foi uma apresentação excelente, parabéns. Eu acho que eu aprendi, vendo você atuar aí, eu aprendi a essa paciência inicial, sabe? Eu tenho dificuldade para não ser assim objetivo, de ir direto para o filósofo, para o fundamento. Você teve uma paciência inicial e foi nos envolvendo na tua dinâmica, e isso é muito positivo. Foi uma aula reflexiva, interativa, boa de estar, tanto que a gente preferiu que você fosse adiante, mais 15 minutos. Então, parabéns. Foi muito bom. Muito obrigado, professor. Eu também achei bem pertinente assim, o assunto, porque condiz bem do que a gente vive e a nossa realidade hoje com essa pandemia, né? O medo, a solidão. Então, eu também não teria nada assim de outras considerações, a não ser que foi muito bom mesmo. Bem, fazer a gente pensar e refletir mesmo sobre esse momento. E outros também, né? Que a gente viveu e ainda tem por viver, né? Façam a avaliação da aula do Maitan também lá no Moodle. Eu acabei de finalizar já agora, é bom já fazer para finalizar. E contar para a nota do colega, né? José Cristiano? Oi. Cara, sobre a aula do Maitan, infelizmente eu não consegui pegar ela desde o início, mas me pareceu uma aula excelente, assim, de um nível de reflexão muito profundo. Isso é característico do Maitan, assim, ele vai conduzindo com essa fala calma e a gente vai entrando nessa reflexão e vai chegando justamente onde ele quer, para onde ele quer conduzir a aula, assim. Isso é muito, muito interessante e acho que é fundamental, assim,
para todo professor, principalmente para nós que queremos ser professores de filosofia, assim, ter essa capacidade de abstrair, de aprofundar uma reflexão e de uma forma que seja compreensível, não muito de difícil entendimento, até porque cada turma vai ter uma capacidade de abstração, né? Embora seja primeiro ano do ensino médio, dependendo da turma, vai conseguir abstrair menos ou mais. Mas muito boa, cara, muito boa a tua aula, o tema também eu acho muito pertinente. Em todos os momentos esse tema é pertinente, mas nesse momento específico, devido à pandemia, ele é de uma pertinência muito grande, assim. Então, parabenizar por isso e aguardamos as próximas experiências aí da tua aula. Uhum. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado. Tem muita coisa boa para falar da aula do Maitan, né? Se a gente ficou baixo? Não, Sim. perdão. Eu parei de apresentar. Apresentação. Tá. Esqueci. O Maitan tem essa qualidade, assim, parece que ele é um professor nato, né? É aquele tipo de pessoa que parece que já nasceu professor, né? Eu também tenho que aprender com o Maitan, como o professor Marciano coloca, né? O Maitan tem essa sensibilidade, assim, de chegar no aluno e ouvir ele e ir fazendo as perguntas certas no momento certo, com toda a sensibilidade. E ele é muito assertivo, né? No momento de fazer as perguntas e ir conduzindo para a reflexão naturalmente. E a pessoa vai se sensibilizando com aquelas perguntas e vai se envolvendo naturalmente na reflexão. Acho que isso é uma qualidade muito boa mesmo. Fora isso, os slides muito bem organizados, a cor para ser projetado numa tela de computador, que a gente vai ver que o aluno vai ficar no computador vendo essa aula. Eu acho que tudo isso foi muito bem pensado, muito bem planejado, né? O momento que vinha a pergunta, depois da imagem, as imagens escolhidas para fazer a reflexão e nos tocar. Eu acho que foi tudo muito bem escolhido. A brincadeira inicial para descontrair, né? O tema pesado, mas com muita sensibilidade foi tratado, com muita escuta aberta. Eu acho que foi interessante porque é um tema delicado e tu conseguiu representar a sensibilidade relacionada ao tema na leitura do poema. Não foi uma leitura automática, como quem lê um texto, não. Foi como quem lê um texto de uma pessoa que estava sentindo solidão, né? Então, tem tudo isso, assim, que foi muito bem colocado. A escolha do poema, o jogo, então, a brincadeira, né? A forma de abordar as imagens, a forma de aprofundar também, que agora viria, né? Pena que a gente teve que finalizar. Eu acho que não tem nada a ser melhor, Maitan, porque eu acho que uma coisa muito importante é ouvir as pessoas, né? E nesse tema, porque é um momento em que a gente também vai promover o autoconhecimento, a reflexão, o reconhecer as próprias emoções e falar sobre as próprias emoções, né? Então, não tem como acelerar esse processo de ouvir as pessoas para a gente já entrar no conteúdo. Se acabasse a aula ali, no momento em que a gente ia começar, vai para a próxima aula, retoma, né? Então, acho que foi muito bem conduzida. Parabéns. Obrigado mesmo. Isso me deixa bem feliz, assim. Eu, quando escolhi o tema, eu fiquei com medo de não conseguir fazer isso. Eu tive medo de não conseguir fazer isso. Aquele poema fui eu que escrevi. Eu desconfiei. E eu escrevi quando eu estava lá na mãe. Estava parecendo bem autoral pela declamação, assim,
fiquei pensando, olha, é vivencial. E é de um caderno de poemas mesmo, tá? E tem esse título, tem esse objetivo. Então tem que publicar o caderno. Tá por Muito aí. legal, Sim. muito legal. A atividade de síntese era para propor uma escrita automática. Essa escrita automática é aquela que tu escreve apenas aquilo que vem, né? Uhum. Conforme vai vindo. Assim. Que linka com a Semelhante a... atividade anterior. Isso aí. Semelhante àquilo que a gente fez no Me Lembro. Uhum. Cada palavra vai lembrando outra e tu vai escrevendo. Com a solidão, reticências. Aí vinha a atividade de síntese. Ah, que legal. Muito legal. Parabéns. Obrigado mesmo por tudo. Todas as considerações. Obrigado. Lembra de fazer a autoavaliação no Moodle, Maitã, e tu tem que fazer a autoavaliação lá e a gente tem que fazer a avaliação da tua aula. Eu já fiz. Daí os colegas que precisam fazer. Tá. Daí só lembra de me enviar a versão final do plano, Sim. tá? Então vamos para a aula da Alice agora? Eu vou fazer a avaliação depois, porque eu tenho medo de abrir muita coisa aqui e dar Sim. bagunça Sim. aqui daí. Uhum. Eu vou finalizar a gravação da parte da aula do Maitã. E agora eu começo de novo, então,